It's London, baby! Ah, gostou dessa introdução aí. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui a mais um podcast, a mais um CryptoStorm, edição de número 94. E dessa vez a gente vai falar de uma atualização do Ethereum, que já era aguardada aí. E como de praxe foi adiada várias vezes, né? Acho que como uma boa viagem, o adiamento ele cria mais expectativa sobre isso. E acho que a gente está tendo agora esse momento de transição do Ethereum. A gente vai discutir bastante coisa sobre o que muda aqui. E como sempre, tem ao meu lado aqui esquerdo o Vitor Perim para me ajudar nessa conversa. E aí, Vitor, beleza? Fala, André. Fala, galera. Pois é, né? Como vocês sabem, a gente grava o podcast aqui na quinta, então é no dia da transição aí dessa atualização, né? Então a gente está aqui acompanhando os movimentos, assim, o gás ainda tá um pouco alto e tem bastante Ether queimado também que o Luca tá acompanhando aí ao vivo. E também do meu lado direito aqui, o Luca, que agora faz parte do time, vai acompanhar a gente aqui nos podcasts e nas próximas edições aí também. E aí, Luca, beleza? Opa, tranquilo. Pois é, já queimou bastante Ether já foi mais de 1000 Ether queimado e em poucas horas de atualização, hein? Vamos ver quanto é que a gente fica na conta no final da semana. Vamos ver aí, fazer quem sabe um bolão aí de quanto Ether vai ser queimado. Mas eu queria que, assim, Luca, começando por você explicasse pro pessoal o que é essa atualização London do Ethereum e por que ela é tão importante. Bom, a atualização ela traz algumas EIPs, né, que a gente conhece, são algumas propostas de melhorar o protocolo do Ethereum, né? Então a gente tem aí a EIP grande que todo mundo tá falando, todo mundo fala o tempo inteiro, que é a EIP 1559? 1559, isso. Quase que eu falo errado. A EIP 1559, que vai tornar o Ethereum deflacionário. Quer dizer, tornar deflacionário. Uhum. Ele vai ter uma queima de Ether em cada transação, então a gente vai ter um impacto aí em relação ao preço no longo prazo. E a gente tem também o fato dessa EIP tentar resolver um pouco o problema das taxas, que é um problema recorrente já no Ether, já tem algum tempo que a gente fala de taxas. E o que essa EIP faz nesse quesito é que ela mexe um pouco no tamanho dos blocos, a gente tem uma mudança aqui ou ali em relação a isso, e aí, no resultado, né, o que eles prometeram pra gente eram taxas menores. Por enquanto, essas taxas menores ainda não chegaram, mas vamos ver, vamos ir acompanhando ao longo do tempo, né? Vamos ver realmente se essa EIP consegue sucesso nesse quesito, né? Junto com o EIP 1559, 1559, a gente tem outras EIPs que vieram junto, né, com essa atualização. A gente vai falar um pouquinho mais deles, né, depois, mas a gente tem EIPs que dizem respeito a protocolos terem como ver a base do custo de gas em um bloco, que é uma coisa muito importante para DeFi. A gente consegue ter uma previsão maior de quanto vai ser o custo daquela transação e tudo mais. A gente tem uma outra IP que foi adiando um pouco o que eles chamam de tipo era do gelo dos mineradores, né? Que seria quando o Ethereum vai realmente passar a ser Proof of Stake, né? Isso foi postergado, vai entrar também nessa atualização, essa coisa de postergar isso, né? Pro futuro, não sabemos até quando eles vão ficar postergando isso aí. Mas a gente tem toda essa série de atualizações pro protocolo. Só de forma resumida, né, a atualização mais esperada que está acontecendo agora é justamente essa mudança de como é feita o cálculo das taxas de transações, né? Antes existia como se fosse um sistema de leilão, então isso acabava levando as taxas para valores muito altos, porque as pessoas simplesmente, os grandes traders aí que usavam em alta frequência, queriam passar as transações deles na frente, acabava pagando mais, então elevando toda aí a taxa da rede. Então teve essa mudança, agora existe uma taxa base, que é calculada aí pela média das últimas taxas, e também a principal diferença aqui é que ela vai ser não mais para o bolso do minerador, né? Então ela é enviada para ser queimado. Então é isso que pode tornar o Ethereum deflacionário, e é a segunda coisa mais esperada também diria que está no mesmo patamar, né? Reduzir as taxas e talvez tornar o Ethereum deflacionário. Acho que assim, do meu particular, do que eu vejo, eu acho que o Ethereum deflacionário é mais esperado, viu? Não, sim, e até acho que
nesse primeiro momento, quando você, assim, não existia uma queima de Ether. E agora existe, né? A gente tá falando de um acumulado aí de mais de 1.000 Ethers que já foram queimados, 1.300 agora na contagem que eu tô vendo, e 500 e tanto Ether queimados na última hora, que já acelerou dos minutos atrás que a gente tava atualizando aqui. Então, parece que a gente tá tendo um spam na rede, né? Assim, o pessoal tá... Não sei em que sentido, se vamos fazer o negócio começar com o pé direito e vale a pena queimar o Ether que for, porque as transações ainda estão bem caras no coisa, mas é esperado que exista um momento de transição, né? Vale sempre lembrar que tem caráter técnico aí da atualização que todo mundo precisa meio que dar o opt-in, aceitar, porque a gente está falando de um ecossistema descentralizado, né? Que basicamente as pessoas precisam sempre estar em consenso para que de fato aquela realidade seja compartilhada por todos ali, né? Realidade no sentido do próprio código. E uma questão que sempre fica nessas visões de fork são duas, né? A primeira é que, sei lá, resquício de 2017, as pessoas acham, será que eu vou ganhar dividendos de Ether? Vai ter outro Ether para eu receber? Porque fork era sinônimo disso em 2017 com Bitcoin. E a segunda coisa, se você precisa fazer algo, porque a gente está falando de uma atualização de software. Então, eu preciso baixar uma carteira nova, preciso fazer alguma outra coisa nova ou não? Tipo, segue o baile e é só aguardar. A gente pode só aguardar, né? Hoje em dia é assim, né? Teve uma época do Ether que a gente chegou a ter isso, né? Na época do hack da DAO lá, no início do Ethereum, que dividiu em Ethereum e Ethereum Classic. Mas depois disso, nunca mais aconteceu nada parecido. A gente tem a rede canônica do Ethereum ali, que sempre tá... se atualizando, né? A gente teve outra atualização esse ano mais assim, pro início do ano, que foi a Berlim, né? Então, da mesma forma que aconteceu no início do ano, que não precisou fazer nada, você só esperou a rede mesmo se adaptar à atualização. Na Berlim demorou um pouquinho para tudo ficar equalizado, né? A rede realmente... Eu lembro que no dia da atualização da Berlim teve um monte de inconsistência em serviço de corretora, pra saque, né, no caso, deu um monte de problema. Hoje deve estar dando também. O usuário comum não precisa fazer nada, né, mas todo mundo que oferece as ferramentas para os usuários tem que fazer. Então, durante essa transição, você acaba sendo impactado aí indiretamente, né. Agora, se você tentar usar essas ferramentas que calculam gás, cada uma está falando um preço. Então, você não sabe qual é o valor real, né? Tanto que eu fui aqui agora na Uniswap e simulei aqui como se estivesse fazendo um trade para ver quanto que estava o gás e deu $340, ou seja, 10 vezes mais do que estava ontem. Pois é. Tem alguma coisa estranha, mas assim, são aquelas coisas que a gente está falando de uma tecnologia nova, muito recente, que quando você está fazendo atualizações, tem coisas que você não consegue prever, né? E uma delas é essa, assim, como que os organismos vão se atualizar, se vai ser tudo de uma vez, se vai ter um cara que vai esperar ser o último a atualizar só para ter certeza que tudo deu certo ou não. Então a gente tem vários atores na rede e por isso essa talvez confusão aí nesse exato momento. E lembro muito por exemplo, do halving do Bitcoin, que a gente ficou alguns minutos sem ter bloco minerado, né? E por mais que fique uma questão ali da comunidade falando, putz, deu errado, deu certo, parece muito momentâneo perto do que acontece depois, né? Que é uma estabilização e, de fato, você tem o Bitcoin sendo produzido menos, metade do que estava sendo produzido anteriormente. O que você espera com essa atualização do Ethereum é que você tenha um Ethereum deflacionário ou, com certeza, Ethers estão sendo queimados, né? Isso já dá para concluir que a gente já consegue acompanhar, né? Mas diferente do Bitcoin não é virar uma chave assim, agora metade dos Bitcoins, você tem metade da inflação, né? Com o Ether existe uma curva ali que varia de acordo com o uso, né? Então o que se espera é que com essa atualização se reduza as taxas de transação, então por consequência a gente pode imaginar que vai aumentar o número de usos, né? Então vai ter mais, você vai ter um incentivo a mais para usar, ou talvez um desincentivo a menos, né? Que antes tinha, que era então você vai ter o aumento desse uso e isso, aumentando o uso, você ainda vai ter mais queimas de Ether, né? Então uma coisa leva a outra ali. E você acha que o aumento de uso vai ser um impacto positivo aí para os protocolos de DeFi? Cara, esse é minha principal visão sobre o Ether depois do óbvio, né? Porque para mim o Ether deflacionário fica muito claro. E o mais legal de ver isso é que, beleza, talvez não seja o principal motivo da atualização,
Mas quando você compara do ponto de vista mercadológico, a gente tem o Bitcoin como ativo soberano, que é uma escassez programada, emissão programada e tudo mais, e você tem o Ether que agora passa a ser queimado e provavelmente, talvez, possa em algum momento ficar deflacionário dependendo do uso da rede. E esse entendimento, talvez, para o investidor de Bitcoin, consiga trazer o Ether para um patamar muito parecido com o que é o Bitcoin, do ponto de vista de escassez que esse ativo tem. Então, assim, se o pessoal começa a entender a escassez digital, o poder que isso tem, você também pode entender muito bem o potencial que o Ether tem. Até porque, diferente dos outros forks do Bitcoin, que tentam imitar o que o Bitcoin faz, a rede do Ethereum tem uma utilidade um pouco maior do que só a do Bitcoin. Então, imagina que você está trazendo duas galeras diferentes. Uma, legal, essa festinha aqui só tem isso, e agora você começou nessa festinha a oferecer a mesma coisa que a outra festinha oferece. Assim, a capacidade de você atrair esse cara da outra festinha para dentro é maior, né? Então, com isso, eu acho que a gente pode ter, sim, um mini frenesi dentro do Ether, né? Acho que isso está acontecendo agora, inclusive, com os outros protocolos de finanças descentralizadas. Acho que, por enquanto, nessa expectativa de que o preço caia. Porque essa taxa base que vai ser queimada é o guia do cara que vai botar o gas que ele vai querer usar na próxima. Então, ele sabe qual o mínimo que tem ali. Se ele quiser pagar uma chip, né, ou pagar um a mais para o minerador para ser colocado na frente, ele também tem ideia de qual o tamanho da chip que ele tem que botar, dado o último bloco. Então ele consegue olha, a chip do último bloco foi, tipo, sei lá, 30% em cima do valor base. Legal, se eu botar 40%, eu tenho quase certeza que eu vou ser incluído nesse bloco primeiro. Então, se eu tiver que fazer isso, eu faço e tenho meio que um limiar da onde eu vou posicionar a minha ordem. Em momentos, talvez, de frenesi, você vai ter essa taxa básica subindo, o chip subindo também, só que isso ajuda, nesse ponto de frenesi, a queima de Ether. Então, você também torna esse caráter deflacionário muito evidente quando a gente tiver um momento de alta do mercado. Agora, parece muito mais uma questão de spam dentro da rede ou alguma coisa estranha que está acontecendo que talvez a gente não consiga nem entender agora e, sei lá, vai aparecer notícia amanhã depois e vai ficar mais claro. Mas, como um todo, é uma atualização bem boa que demorou muito para vir. E o mais bizarro é que ela foi adiada várias vezes, adiantaram ela para julho e atrasaram de novo, assim. Não faz sentido nenhum esse tipo de comportamento numa rede, né? Só para vocês entenderem por que demorou tanto, é porque isso mexe diretamente com o bolso do minerador, né? Então você está tirando dinheiro do bolso deles para queimar. E eles são os principais votantes ali do protocolo, né? Então eles têm o poder de decisão. E, obviamente, eles ficavam barrando e adiando o máximo que eles podiam. Por questões monetárias mesmo. Uma coisa que eu acho maneira de falar também é que com o Ethereum deflacionário, a gente cria um incentivo para as pessoas segurarem o Ethereum, né? Perfeito. Não que esse incentivo não existisse antes, mas né? Agora com o Ethereum deflacionário, esse incentivo fica muito evidente. E aí, acho que foi até o próprio Vitalik que chegou a falar isso. Não tenho certeza, tá? Não levem na palavra que eu tô falando. Mas ele disse ou seja lá quem foi que disse, que essa faceta do Ethereum deflacionário também ajuda nas taxas, também ajudaria nas taxas, né? Porque você incentivando o holder, aquele cara que não vai gastar Ethereum de jeito nenhum, não tá afim de gastar o Ethereum dele em taxa, ele para de spamar a rede. Ele para de spamar a rede, então a rede fica mais tranquila para quem quer usar toda a aparelhagem de dApps que tem na rede Ethereum. O golpe de misericórdia para realmente se tornar deflacionário, assim, matematicamente vai acontecer porque se deixa de emitir na velocidade que estava sendo emitida até agora, é o Ethereum 2.0. Mas, assim, a gente não sabe quando isso vai acontecer, não sabe nem se vai estar vivo quando isso acontecer de fato. Porque você muda para o POS de fato, para o Proof of Stake, e isso realmente muda o jogo. Por enquanto é meio que, tipo assim, a gente está fazendo a brincadeira aqui, mas o negócio de verdade mesmo vai ser com Ethereum 2.0. Só que para mim é muito mais uma questão filosófica. O fato de não ser zero queima até esse momento agora do fork, agora tem a queima, é muito forte justamente para essa visão que você colocou, Luca, que assim, o cara ele vai ter um incentivo agora para segurar. Então, assim, você já tem o experimento de POS no lançamento do Ethereum 2.0, quando o pessoal travou lá, acho que foi um pouco antes, no Fork Berlim, né, que já poderia botar o
os tokens para Foi em stake, dezembro né? do ano passado. Dezembro do ano passado, né? Então, ele já poderia pôr. Então, é o experimento. Agora é a segunda fase do experimento. Depois é que o jogo de verdade nesse quesito. E nesse contexto, para mim, fica duas perguntas ali, que eu acho que em uma instância a gente já respondeu elas, que é o que a gente espera para o curto prazo. Então, assim, vai continuar esse preço alto por algum tempo? É um dia, é uma semana, é um mês desse negócio de transição? E o que a gente espera para o futuro do Ethereum com essa evolução até o 2.0? É isso que eu quis responder. Então, acho que para o curto prazo a gente tem que ver, né? O curto prazo é uma incógnita muito grande, a gente não sabe o que está acontecendo na rede agora, se é spam, se é algum erro da atualização, se a atualização não for suficiente para conter o número de transações que tem na rede e tal. Tem N hipóteses, né, para o curto prazo. Eu acho que a gente, no curto prazo, tá vendo um movimento de preço bem bacana, né? Acho que desde que a atualização saiu, a gente teve 2 candles bem verdes no gráfico do Ethereum e de outras moedas DeFi, né? A gente tem da Aave, etc. Então, acho que essa atualização deu um fôlego aí pro preço desses ativos. Não sei por quanto tempo, né? Também o mercado é de idas e vindas. Mas acho que pro curto prazo talvez não seja o suficiente, né? Para conter as taxas. Acho que se a gente, assim, pensando até o final do ano, acho que a gente vai precisar realmente das nossas soluções de roll-ups, né? Do Optimistic Roll-ups, ZK Roll-ups, para realmente manter a rede sustentável. Pelo menos na minha visão, não acho que vai ser o suficiente, até porque ela já vinha com essa proposição de não ser a solução definitiva. Pro próprio Vitalik, não tem um roadmap do Ethereum que não inclua os roll-ups ali no meio para segurar a onda até o Ethereum 2.0. Então acho que a solução deve estar nessas soluções de segunda camada, pelo menos até o Ethereum 2.0 sair. Para o futuro, com o Ethereum 2.0, quando sair, a gente espera que a pressão sobre o preço seja bem legal, né? Porque a gente vai ter essa deflação causada pelas taxas, pelas transações, e a gente vai ter uma quantidade de Ethereum que vai estar travada em staking, que já tem, inclusive, né? Uma grande quantidade de Ethereum travada em staking. Isso dá uma pressão de escassez no mercado muito grande, né? A gente tem uma grande quantidade de Ethereum que está lá parada, só nos validadores lá, tranquilamente, só esperando a hora deles e tal, só acumulando. Então, isso traz um panorama legal para a gente pensar para o futuro, né? Pode pensar, por exemplo, em como isso impacta no preço do Bitcoin, né? Essa redução disso impacta no preço do Bitcoin, pode ter algum tipo de relação com o que vai impactar no Ethereum no futuro, de repente. Fica para nossa imaginação, né? O Luca falou de roll-up, aí os nossos ouvintes podem não estar entendendo do que se trata, né? Mas são aquelas soluções de segundas camadas que a gente já tratou aqui, né? Que são blockchains paralelas ali que servem para tentar descongestionar a rede do Ethereum. E a gente vem vendo esses testes aí sendo bem sucedidos, né? A Polygon é um exemplo disso. Esse ano cresceu bastante, não só o token, né? A Matic, quanto o número de usos, né? O número o TLV, o total valor travado ali na Polygon. E isso tá colocando o pezinho ali ainda, né? Então tá surgindo outras soluções de segunda camada, e é o que a gente falou lá atrás também, esse Ethereum 2.0 pode vir a nem acontecer, né? Dependendo do sucesso dessas soluções de segunda camada, pode parar por aí. Eu acho que é o que todos os desenvolvedores estão esperando, né? Eles estão nessa expectativa assim, ó, dê certo, porque a gente... Porque na verdade... Como ninguém nunca fez isso, a complexidade é gigantesca, né? E eu fico até pensando, quando a gente discutiu hoje mais cedo sobre essa pluralidade de blockchains que podem existir, e nesse mundo em que poderia ter essas chains se comunicando entre si, através das bridges e o que seja, você, em alguma instância, as soluções de segunda camada são outros blockchains. São outras redes que estão funcionando, inclusive a Polygon tem composabilidade para você usar os outros organismos de finanças descentralizadas. Então, do ponto de vista aí, de como que essas redes podem se conectar entre si, pode ser de fato
uma solução, né? Você tem possibilidade de tanto negociar dentro de uma Solana, dentro de uma Polygon, dentro da Polkadot. Tipo, você tem outras alternativas. O ponto é que cada uma dessas coisas exige uma complexidade diferente, que se você não tiver um agregador a ponto de falar assim, olha, agora é muito simples você fazer essa bridge, o próprio desenvolvedor, ele não precisa ter amplo conhecimento sobre um código, ele simplesmente precisa entender mecanismos simples ali para fazer essa conexão. Você continua travado quanto a como você pode evoluir nessa direção, né? Porque o mundo ideal e talvez o mundo competitivo aí, onde essas várias redes tentam ganhar mercado, é que elas sejam soberanas. Elas, tipo assim, a internet em si só existe uma conexão num ponto só. Você tem vários protocolos, você tem ali os locais onde você usa como rede social e ali é meio que a sua rede social de XYZ. Você tem um lugar onde você ouve música, mas a internet acaba sendo esse local onde você consegue conectar tudo isso e de uma maneira suave, né? Você transita para uma rede social, você vai para o Spotify com a mesma conta que você tem no Facebook, você conecta no Spotify, e isso você pode tanto encarar como uma coisa só, porque é tão suave a transição que você não sente a diferença disso, quanto coisas diferentes que se comunicam muito bem entre elas. E nesse quesito é o que a gente precisa para cripto, né? Eu, André, fui lá e comprei uma cripto no mercado Bitcoin. Eu tenho que transacionar para outro local, mas só que a rede do Ethereum é barata, mas ela é muito boa porque ela dá segurança e descentralização, mas eu consigo fazer uma bridge sem nem saber para um lugar mais barato. Tipo, eu simplesmente consigo transacionar aquilo de uma maneira em que eu nem percebo o que eu estou fazendo. E a maioria das pessoas não sabem quais protocolos ela usa na internet, mas elas usam porque várias pessoas usam e é seguro porque ela acha que várias pessoas usam e por isso é seguro. Então, esse tipo de coisa que ainda não existe em cripto, e parece muito que quando a gente tenta explicar carteira, endereço e tudo mais, parece ser um conhecimento que é muito válido para hoje, mas que talvez em 10 anos seja inútil. Faça pouquíssima diferença você usar a internet mesmo. Hoje é bem complexo, toda essa quantidade aí de blockchain diferente que tem, né? Igual aquela analogia que eu fiz, é como se você entrasse numa festa que tivesse vários ambientes tocando músicas diferentes. Para você passar de um ambiente para o outro, você tem que trocar todas as suas fichas ali, atravessar a porta, pegar as outras fichas no outro ambiente, né? Então, toda vez que você quiser transacionar ali entre esses ambientes, vai ter que trocar suas fichas. Isso é o que acontece hoje. E fazer essa troca de fichas ainda custa dinheiro, né? Então, é complicado, do ponto de vista técnico, é chato de fazer também, é trabalhoso. E eu acho que a evolução vai ser justamente isso, né? Você tornar toda essa transição suave. Então, eu entrei ali na festa com umas fichas, eu consigo passar em qualquer ambiente ali, e não sei, igual você falou, não sei nem... Eu não sinto, né, o que eu tô fazendo. As coisas acontecem de forma automática. Você falou um pouco desse negócio de ter que explicar carteira, ter que explicar o que é blockchain e tal. Uma analogia que eu gosto de fazer quando eu converso com meus amigos sobre isso, sobre como é que você vai explicar pro afegão médio como é que isso funciona e tal, cartão de crédito. Ninguém sabe como funciona cartão de crédito. Eu não sei como funciona cartão de crédito, mas todo mundo usa cartão de crédito todo dia para fazer qualquer coisa. Então é uma coisa que ela se torna tão natural da sua vida que você nem pensa como aquilo funciona. Você pode nem saber como funciona, mas não passa nem pela sua cabeça se perguntar como aquilo funciona, entendeu? Exato, né? A sua visão ser tipo, eu peguei o cartão do banco, então você acha que no máximo você consegue filosofar ali do tipo, eu tô interagindo com o banco. Não, tem 5 autorizações de ida e 5 autorizações de volta. Tem o adquirente, o subadquirente, tem o cara lá que faz o antifraude, até chegar no seu banco, alguém autorizar e volta tudo naquele microsegundo lá que autoriza pra você, tudo automatizado, né? Tipo, você tem um sistema ali rodando de fato. E é muito isso. Eu tô usando porque, meu amigo usa, eu acho que é seguro, seguro, todo mundo, uso porque todo mundo usa. Pronto. É isso, assim, não... Quando a pergunta é essa, como você vai explicar para o afegão médio, para mim é exatamente isso. Quando eu vejo isso, para mim tá muito claro a oportunidade que você tem de simplificar as coisas. Porque o que a gente está falando aqui é basicamente de um negócio que tá funcionando, mas tá quebrado, né? Work but broke, né? Tipo, tá funcionando, mas... não é a melhor experiência. E uma visão que não é óbvia para as pessoas, assim, quando você está falando de mercado disruptivo, é que se está tudo consertado e a gente está evoluindo para uma fase de design, tipo, beleza, já grande parte do upside
já passou, né? Vi as empresas assim, quando o cara tá crescendo absurdo e, putz, a experiência não é tão boa, mas o produto é tão bom que eu topo, porque, cara, é maravilhoso pra mim usar, sei lá, fazer vídeo online, sei lá, do YouTube, sabe? Maravilhoso, assim, não tá tão bom, mas tá ok. E aí quando você vai pra pra um desenho já de tipo, o botão fica aqui ou fica ali, onde que dá mais clique, qual a melhor experiência do usuário do momento que ele entra, como que os vídeos vão aparecer nele para que ordem, como que eu faço ele clicar na propaganda, toda essa parte de design já perdeu todo o upside ali, é de consolidação de fato, toda a construção do valor do negócio já foi feita. O que você precisa agora construir é aqueles outros 20% que falta, que você melhora no design. E é exatamente essa fase que a gente não está em cripto. A gente está construindo todo o back-end ainda, está evoluindo, está resolvendo problemas básicos, assim, sabe? Tipo, na teoria, né? De escalabilidade, que é uma coisa que é necessária, todo mundo sabe, mas só que ainda não está resolvida. A complexidade que a gente encara hoje é como se fosse no surgimento do computador, que a galera tinha que mexer por linha de código, né? Não existia teclado, não existia mouse. Então é exatamente nessa fase que a gente está ainda. Você tem que ir lá interagir, você compra um token lá na MetaMask, você tem que pegar o número do contrato para adicionar, para você conseguir visualizar o token. É exatamente isso. E agora, indo para outra pergunta, assim, acho que uma das coisas quando a gente fala do Ethereum, e até botando de frente as comunidades aí para brigarem de Ethereum maximalistas e de Bitcoin maximalistas, tem sempre aquela pergunta lá do flipping, né? O momento em que o Ethereum superaria o Bitcoin. Eu queria pegar... Isso é possível? É provável? Vai demorar muito? Vai demorar pouco? O que a gente tem aí de futurologia para falar sobre esse assunto? Eu acho, só da minha opinião primeiro, eu acho provável, não. Eu acho possível, porém pouco provável, pelo menos num curto prazo, no espaço de tempo, né? Eu acho assim, talvez o Ethereum se tornando deflacionário começar a pegar aí essa narrativa de reserva de valor também, aí talvez as coisas começam a mudar. Mas do jeito que é construído hoje as narrativas aí do que é Bitcoin, do que é Ethereum, eu acho que a gente ainda está um pouco longe disso, né? Mas eu também não chamaria de louco quem acredita nessa tese. Olha, pensando no longo prazo, eu vou falar que eu sou o Etherbull máximo, assim. Eu acredito bastante em flipping. O pessoal vai me xingar aí nos comentários pra caramba. Os maximalistas vão chorar, vão falar, esse menino não sabe de nada. Mas eu vejo no Ether uma visão muito mais ampla do que o Bitcoin, né? A gente pensa, o Bitcoin é disruptivo em relação ao sistema financeiro tradicional, mas eu acho o Ether disruptivo em relação ao Bitcoin. Sim. Porque o Ether, ele abre a blockchain para várias e várias frontes, né? Quando a gente tem o Bitcoin, a gente tem um protocolo que ele é para dinheiro, para pagamento, para eu tenho meu dinheiro, eu passo para você, você tem seu dinheiro, você passa para mim. Ele transaciona valor, né? Exatamente. Quando a gente fala de Ether, a gente fala de uma plataforma para qualquer um construir o que quiser em cima daquilo. Como se fosse uma linguagem de programação. Na verdade né? A Solidity, que nasceu com Ether, é uma linguagem de programação para isso. O que o Vitalik e o resto dos fundadores fizeram com o Ethereum foi criar essa plataforma para que qualquer um criasse o que quisesse em cima da plataforma. E isso abre portas para coisas, assim, surpreendentes que a gente não consegue nem imaginar. A gente olha para DeFi hoje, cada dia aparece um protocolo novo com uma proposta diferente, trazendo estratégias diferentes para você ter um retorno diferente financeiro. Às vezes você tem protocolos que não tem nem pensam em retorno financeiro. Você tem os próprios jogos, tem jogos que não pensam em retorno financeiro, tem jogos que pensam em retorno financeiro, que é o caso do Axie. Você tem arte, você tem música, você tem N coisas diferentes no Ethereum. E assim, quando tiver isso no Bitcoin, aí os Bitcoin maximalistas podem falar alguma coisa. Eu sei que tem a RSK agora, né? Que falam que vai ser o DeFi do Bitcoin, não sei o quê. Mas assim, o use case do Ethereum é muito maior. É muito, muito, muito maior. Ele abriu a blockchain para os mais diversos usos possíveis. E o Bitcoin se prendeu ao uso financeiro, né? Quando ele foi conceituado, ele pretendia resolver esse problema financeiro e ele se prendeu a isso. Assim, essa imutabilidade do Bitcoin também é uma coisa de valor, né? Que nem, o pessoal olha para isso e fala, não, isso tem valor porque ele é imutável. E aí eu sei que aquilo é uma reserva de valor confiável.
Mas eu não penso no Ethereum como reserva de valor. Eu penso no Ethereum como uma internet mesmo. Como uma nova internet. Como a porta de entrada para um mundo novo, em que o usuário pode escolher fazer N coisas diferentes e que as coisas estão integradas dentro de uma rede aberta. E você, André, o que você acha? Cara, assim, acho que vocês não se tocaram, mas vocês dois concordaram, né? Um não elimina o outro, né? No curto prazo eu acho difícil, porque o investidor tá entendendo o Bitcoin, mas no longo prazo eu acho que é totalmente possível, né? Porque quando você fala assim, eu vou criar um computador descentralizado para você poder usar para o que quiser. É igual quando uma professora fala para você, faz uma redação aí, tema livre. É a pior coisa que você tem para fazer, assim. Qualquer coisa. Putz, qualquer coisa é muita coisa, eu não sei o que eu vou fazer. Então você precisa de empreendedores talvez pensando, e se der pra fazer isso automatizado, e vai testando, aí não, é horrível isso aqui, aí testa outro, opa, acho que encontramos uma centelha aqui que pode ser alguma coisa, e você vai testando. Eu acho que se eu tivesse que pegar meu dinheiro e decidir em 10 anos onde que eu quero estar alocado, no Ether ou no Bitcoin, para ganhar mais dinheiro, eu colocaria no Ether. Se eu tivesse que falar assim, olha, para talvez o mais seguro, no sentido do, putz, eu não vou talvez porrar de ganhar dinheiro, mas vou garantir que talvez eu não perca dinheiro no limite. Aí eu botaria no Bitcoin. E assim, querendo ou não, a vida não é uma arma na cabeça, né? Então você pode ter os dois. Só que eu acho que no longo prazo isso é totalmente possível, por questão de corolário, né? Tipo assim, aonde o Bitcoin se estabeleceu para ser o cara, bem que ele vai fazer só isso. Vai fazer isso, mas vai fazer isso muito bem. O Ethereum não, puta, vamos quebrar as coisas, vamos dar errado, vai dar um monte de zica, mas a gente vai almejar uma coisa que nem a gente mesmo conhece, mas o coletivo em algum momento vai entender para onde isso vai ser levado, porque as possibilidades são literalmente infinitas. E nesse contexto, para mim faz total sentido acontecer esse flipping em algum momento. E aí quando eu olho o Bitcoin falando assim, o RSK vai ser o DeFi do Bitcoin, eu falo assim, amigo, você está copiando o cara. Tipo, quando você está começando a copiar um cara, a única posição possível para você naquele ponto é ser o segundo lugar. Tipo assim, beleza, eu tô copiando e talvez eu melhorar, fazer aquilo. Eu acho pouco provável que você consiga dar composabilidade no protocolo do Bitcoin, simplesmente porque você não vai ser dentro do próprio protocolo. Ou você cria uma rede de segunda camada que vai ser o DeFi do Bitcoin, faz sentido, talvez. RSK pode ser isso. Ou não tem como, porque a capacidade do blockchain do Bitcoin é diferente da capacidade do blockchain do Ethereum. Você precisa de muitas evoluções num protocolo que senta em cima do status quo e que quando teve o problema lá do fork de 2017, que deu origem ao Bitcoin Cash, estava acordado a mudança para os megabytes do bloco. E simplesmente não se foi adiante, porque o risco era muito grande de ter muita zica, porque está aumentando o bloco. Ou seja, é um negócio mais defensivo desse ponto de vista. E com essa postura, você não consegue, por premissa, ser o que o Ethereum promete ser. Então, acho que em algum momento isso vai acontecer na próxima década, com certeza. Eu só queria completar falando que eu concordo muito com o que tu falou. Eu acho que o Ether e o Bitcoin são muito diferentes. Um não compete diretamente com o outro em relação a, tipo assim, o Bitcoin se propõe a ser isso e o Ether se propõe a ser aquilo, né? Não são coisas parecidas. A proposta dos projetos são diferentes. Sim. E da mesma forma você tem Bitcoin dentro do Ether, né? Você pode ter seus Bitcoins lá dentro do Ether, na forma de WBTC, de RMBTC. O Bitcoin não vai deixar de ter sua figura importante, né? Como, por exemplo, o ouro tem a sua figura importante no sistema tradicional de finanças, né? Sempre vai estar lá. Mas se for para apostar, né, no crescimento de uma coisa que tem utilidade para o mundo real, e que todo mundo vai usar o tempo inteiro, eu apostaria no Ethereum. Perfeito. Concordo. Beleza. E o que você trouxe pra gente aí na mineração da semana? Cara, a gente falou bastante sobre esse negócio da queima do Ether. Eu vou sugerir exatamente isso. Não é um texto, mas é um site para você acompanhar quanto Ether estão sendo queimado aí ao vivo, né? É um site chamado ethburned.info. Você consegue ver quantos Ether estão sendo queimados, já foram queimados até agora e quantos foram queimados na última hora. Para a última atualização aqui, para a gente finalizar, a gente está falando de 1.800 Ether queimados até agora e 800 Ethers queimados na última hora, né? Se esse ritmo continuar, vai acabar os Ethers no mundo. Nesse site dá para ver quanto o Ether foi queimado por bloco também. Por bloco, maravilha. Aqui dá para ver tudo. Então,
fique aí acompanhando ao vivo esse negócio. Projeta na TV de Fica- casa. Projeta na TV Fica- agora. Fala assim, Fica né? assim, ó, com a mão assim na tela do computador, como se fosse uma lareira. Queimando ali os éteros. Boa, maravilha. Pra aproveitar esse frio, né? Sinto o éter queimando. Fechou então, pessoal? Temos episódio? Beleza. Valeu, André. Valeu, Luca. Valeu, galera. Até semana que vem. Até semana que vem. Até.